bem com vocês? Hoje nós iremos para nossas correções da disciplina de ciências. Então pode pegar aí a sua apostila para nós estarmos corrigindo e também o seu caderno, tá bom? Vamos para as nossas correções da apostila de ciências, propriedades físicas dos materiais. As atividades que nós pedimos para ser feitas são essas, né? As primeiras atividades que nós fizemos da página 11. A primeira pergunta diz assim: de onde é retirada a fibra da piaçava? Então, na página 10, ali no segundo textinho diz assim: das folhas da piaçava são retiradas fibras longas. Ou seja, então, de onde foram tiradas as fibras da piaçava? São das folhas da piaçava. Segunda pergunta: quais propriedades que as fibras de piaçava apresentam? A resposta, então, está no mesmo textinho ali, no mesmo parágrafo da página 10, que diz ali, ó, que são fibras longas, flexíveis e resistentes, têm um pouco de elasticidade e não absorvem água com facilidade. Essas são as propriedades. A terceira pergunta: quais produtos podem ser fabricados a partir da fibra de piaçava? Então, na página 11, nós temos ali os cestos feitos da fibra da piaçava, vassouras, e também eles são utilizados para fazerem bijuterias. E a última pergunta: a piaçava é um material natural ou artificial? E no primeiro texto da página 10, diz ali: a palmeira piaçava ocorre naturalmente no sul do estado da Bahia. Então, ela é de origem natural. Ainda na nossa primeira aula, nós tivemos ali uma pequena experiência, né? Onde um professor pediu para colocar alguns materiais na água, né? Tipo, quais eram esses materiais? Rolha, prego, moeda, caneta, borracha, pedaço de isopor, pote de iogurte vazio, né? Bacia transparente com água. Então, as crianças colocaram na água. E ali na página 13 tem a tabela com os resultados dos materiais que flutuaram e dos materiais que afundaram. E aí, com base nisso, era para nós fazermos, então, respondermos a questão 1 e 2 da página 13. A pergunta número 1, então: quais objetos afundaram e quais flutuaram? Então, afundaram prego, moeda, caneta e borracha, e flutuaram a rolha, o pedaço de isopor e o pote de iogurte vazio. E a número 2: como vocês explicariam o fato de que alguns objetos afundaram e outros flutuaram na água? E como vocês podem ver ali, essa resposta ela é pessoal. As atividades da segunda aula de ciências foram algumas atividades que eu passei no quadro. Então, aqui eu coloquei a pergunta 1 e 2 e resposta, e daqui a pouquinho eu vou colocar a pergunta 3 e resposta. Então, a pergunta 1, o que é matéria? Cite exemplos. Então, quem colocou que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço está correto. E os exemplos eu coloquei alguns ali, mas tem vários outros: ar, madeira, água, seres vivos, etc. A número 2: os materiais naturais podem ser renováveis e não renováveis. O que isso significa? Explique. Então, era só para você escrever o que são matérias ou materiais renováveis e o que são aqueles que não são renováveis. Então, renováveis são matérias que não se esgotam com o tempo, ou podem se renovar pela ação da natureza ou pela ação humana. Os exemplos que eu coloquei ali no quadro: madeira, óleos, couro, lã e etc. E os não renováveis são materiais que a natureza levou milhões de anos para produzir. Ou seja, se nós retirarmos ele todo da natureza, vai demorar novamente milhões de anos para ele ser reproduzido. Então, são considerados não renováveis, porque eles não se renovam, ou porque o tempo de renovação ele é muito grande. E a pergunta número 3, diferencie massa e volume. Essa resposta, ela está no livro de vocês. E a resposta para dar essa pergunta está na página 15.
A massa de um corpo está relacionada à quantidade de matéria dele e pode ser medida em quilograma, representado pelo símbolo kg, ou grama, representada por G. E o que é o volume? O volume é a medida do espaço ocupado pelo corpo. O volume pode ser medido em metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros ou mililitros. Vou pedir para vocês fazerem a número 1 e a número 2 da página 30. A número 1 era para relacionar as colunas, né? Então, número 1, matéria. O que é matéria? Então, você iria colocar o número ali, ó, tudo que tem massa e volume. 2, corpo, porção limitada de matéria. 3, massa, quantidade de matéria presente em um corpo. E 4, volume, espaço ocupado por um corpo. A número 2, indique quais dos objetos a seguir são fabricados com materiais naturais e quais são feitos com materiais artificiais. Então, nós temos ali, ó, as pecinhas de montar é artificial, é plástico, a cadeira é natural, de madeira, o vidro é artificial, ele é feito pelo ser humano. Nós temos ali, então, umas cestas de palha, então é natural. O aço, ele é artificial, o couro é natural. E na página 31 tinha uma tabela para vocês fazerem quais que são materiais renováveis e quais que são não renováveis, daqueles que nós acabamos de citar ali. Então, os renováveis, madeira, né, da cadeira, a palha e o couro, e o não renováveis, petróleo, que é do plástico, a areia, que está lá no copo de vidro, para fazer o copo de vidro, e metais, no caso do garfo de aço. A atividade de ciências que nós trabalhamos seguinte foi da folha impressa, que era sobre o isopor, e aí tinha uma experiência, né, para você pegar uma pedra de gelo e observar ela descongelar e depois tentar alguma estratégia para manter uma pedra de gelo mais tempo sem derreter. Então, como nós estamos ali falando do isopor, vocês podem perceber quando você vai, por exemplo, numa festa que precisa ter uma quantidade grande de refrigerantes, de bebidas, aonde que eles armazenam para manter gelado? Dentro de caixas de isopor. Então, né, dentro de isopor nós mantemos a temperatura por mais tempo, né? Porque, como nós estudamos, o isopor ele é um isolante térmico, né? Ele não tem uma boa condutibilidade térmica, então ele segura a temperatura. Depois eu quero ver aí, que vocês vão me mandar as fotos de todas as atividades, aí eu quero ver o que vocês responderam aí nessa experiência. Então, vamos continuar com a correção número 3 da página 31. Ali, como vocês podem ver, nós temos ali, ó, a imagem, né, de um recipiente que possui óleo, água e areia, né? Os três não se misturam. E ali tem a pergunta A e B. Sobre o experimento de Jonas, responda as perguntas. Organize os 3 materiais utilizados em ordem do mais denso para o menos denso. Então, o mais denso é o que afunda. Então, nós temos areia, né? Então, a gente vai escrever de baixo para cima. Areia, água e óleo. A areia ou o óleo são solúveis em água? Explique. Então, como a gente pode ver ali, não são solúveis, né? Pois nem a areia nem o óleo se misturam com a água. Então, não são solúveis, ou seja, eles não se desmancham na água. Então, ali mais uma vez para vocês analisarem a imagem. E aqui as respostas. Aqui na número 4 da página 32, está pedindo para você analisar quais materiais, né, levando em consideração a resistência mecânica, quais materiais seriam adequados para a fabricação de brinquedos para crianças. Então, a madeira e o plástico, porque o vidro e a cerâmica, tanto um quanto o outro, poderia se quebrar e machucar uma criança, né? E ali, justifique a sua resposta.
No meu está escrito assim: a madeira e o plástico são materiais mais resistentes e, portanto, os mais indicados para a construção de brinquedos infantis. Já alguns tipos de vidro e a cerâmica são materiais pouco resistentes, de modo que os objetos fabricados com eles se quebrem com facilidade, podendo provocar acidentes domésticos. Então, foi aquilo que eu falei. É perigoso deixar criança com vidros ou cerâmicas, né? A número 5, na página 32, ela diz assim: Ana fez a lição de casa em uma folha de papel sobre a mesa da cozinha, que é de madeira. Ao terminar, ela notou que a ponta metálica da caneta havia riscado a superfície da mesa. Agora, assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para este fato. Então, a alternativa que explica corretamente é a C. O metal é um material mais duro que a madeira e por isso a mesa foi riscada. Lembra quando nós vimos das propriedades físicas da matéria? Nós vimos a questão da dureza, né? Que é quando um material risca o outro. Então, o metal ele é um material mais duro do que a madeira e por isso riscou a mesa. A número 6. Leia o texto e responda a pergunta a seguir. Os profissionais que trabalham fazendo a manutenção das redes elétricas precisam utilizar alguns equipamentos de segurança, entre eles luvas e botas de borracha para evitar choques elétricos. Por que a borracha foi o material escolhido para compor os equipamentos de segurança para evitar choques elétricos? Então, tem ali uma opção de resposta. A borracha foi escolhida pois é um material isolante elétrico, ou seja, não permite a passagem de corrente elétrica, evitando choques. Então, a borracha, ela não é um bom condutor, né, elétrico, ou seja, ela é um isolante. Então, ela evita que dê choques. Aqui na número 7 da página 33, está falando dos calçados que possuem o solado de borracha. E ali está perguntando, né? Para garantir o conforto ao calçado, a borracha que compõe o solado deve ter entre suas propriedades. O que ela deve ter? Qual a propriedade que essa borracha deve ter para trazer conforto ao calçado? Então, é dureza, é resistência, flexibilidade, alta densidade. Então, na verdade, ela precisa ter uma boa flexibilidade, né, para ter um maior conforto no calçado. E a número 8 aí da página 33 está pedindo para que você complete as frases com as palavras que estão ali. Então, as frases ficaram assim: letra A. Os materiais magnéticos atraem outros materiais como alguns metais. B. Polos iguais de dois ímãs se repelem e polos opostos se atraem. C. O ímã tem um campo magnético, que é uma região do espaço onde as propriedades magnéticas se manifestam. D. A Terra tem polos magnéticos próximos aos polos geográficos. Número 8 da página 34. Né, ali está falando que todos os dias Cláudio, ele passa o dia fora de casa trabalhando e ele sempre leva o seu almoço em um recipiente de alumínio. Mas ele tem notado que na hora do almoço os alimentos já estão frios. Aí a letra A diz assim: explique por que os alimentos de Cláudio estão frios quando ele vai almoçar. Então, na resposta nós temos: os alimentos esfriam porque o alumínio é um bom condutor de calor. Assim, transfere a energia térmica dos alimentos para o ambiente com facilidade. Ou seja, ele teria então que pôr em outro recipiente, porque o alumínio, como ele é um bom condutor de calor, ele transfere o calor para o ambiente, se esfriando com facilidade e rápido, né? E a letra B: como Cláudio poderia melhorar a conservação da temperatura dos seus alimentos na marmita? Então, a resposta ali ela é variável, mas vocês poderiam mencionar que ele poderia trocar o recipiente por um feito de material que seja isolante térmico, como, por exemplo, isopor, vidro ou cerâmica.
ou também sugerir que a marmita seja embalada em um pano de prato ou transportada dentro de uma bolsa térmica, por exemplo. Aí ele manteria, né, por mais tempo o seu alimento quente. A número 10 era para vocês completarem com setas que atraem ou repelem e com X, né? Então, o X ele iria demonstrar que não houve interação no experimento. Então, ali, polos iguais de dois ímãs, eles se repelem. Ímã e borracha, eles não têm ali nenhuma atração. Ímã e clipe, eles se atraem. Ímã e lápis, também não tem nenhuma atração. Ímã e moeda, eles se atraem. Polos diferentes de dois ímãs se atraem. Ímã e bola de gude, não acontece nada também. Ímã e prego se atraem. Então, está aí para vocês poderem olhar se vocês fizeram corretamente o exercício. Na página 37, para responder corretamente a esta tabela, teriam que analisar a imagem da página 36. Então, vamos ver se vocês acertaram. Então, para responder a tabela, ficou assim, né? As propriedades ali, objeto ou situação. Então, resistência mecânica, o balanço e a bicicleta. Dureza, a criança desenhando no chão. Elasticidade, a roupa de ginástica. Condutibilidade térmica, a blusa e o gorro de lã, que são isolantes térmicos. E condutibilidade elétrica, os fios de eletricidade. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, faça a correção. A próxima atividade ali da página 37 era para pegar os adesivos da página 210 e colar conforme as suas propriedades. Então, a densidade era para vocês colarem o barquinho de papel sobre as águas, porque ele está flutuando, né? Sobre o magnetismo, era para você colocar ali a bússola. E solubilidade era para você colocar ali a dissolução de açúcar em xícara com café. Certinho? Aí a correção de ciências é esta. Qualquer dúvida me mandem, tá? No meu WhatsApp que eu estarei respondendo. Beijos e até mais. Tchau, tchau.